coração. Deixa que o Espírito Santo de Deus fale com você nesta noite. Eu creio no poder da palavra. E eu creio que essa palavra que vai ser falada hoje vai tocar nos nossos corações. E que você saia daqui diferente. Saia daqui com a palavra no seu coração. E que hoje, né, nós podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus tem cuidado de nós, tem cuidado desta igreja. E eu quero dizer aos irmãos que eu falei aqui ontem, que a igreja é como um avião que está subindo, depois ele chega numa altura, como o piloto fala para a tripulação, dizendo, estamos a 10 mil pés. Ele está dizendo que nós estamos a 3 mil metros de altura. E aí o avião vai seguindo a sua viagem. Mas no seu período de voo tem aquelas turbulências. E a igreja não é diferente. Às vezes nós estamos viajando para Nova Jerusalém. Às vezes temos alguma tribulânciazinha. Umas turbulências, né? Mas seguimos a viagem para o destino Nova Jerusalém. Nós estamos seguindo esse caminho. Nós estamos seguindo esta rota que foi traçado para nós. Estamos nesse voo. E sabemos que é um voo seguro. Porque o piloto é Cristo Jesus. Amém? Ele está no controle da igreja. Ele está no controle da nossa vida. Vamos continuar nesse voo. Não tente nem sair. Não tente nem abrir a porta. Porque sabe que é ruim se sairmos desse voo. Como nós sabemos que não tem como sair lá em cima. Né? Depois que já está lá em cima, não tem como sair. Tem que seguir a viagem. Que Deus abençoe a vocês. No nome de Jesus. Estenda a sua mão. Senhor Deus e Pai, nós aqui apresentamos o Teu Filho, que vai nesta noite trazer a palavra no nosso coração. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, assume o controle da mente e do coração dele agora. Coloca as palavras nos lábios dele, Senhor. Fale conosco, Senhor. Usa o Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada Igreja do Senhor. Amém? É como o pastor falou. Nós somos uma nave, há turbulência, mas nós temos aquele combustível aditivado. É o Espírito Santo. Ele não para. Ele leva-nos a continuar. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então o Senhor colocou hoje no meu coração, em Romanos 8, a partir do 26. Vamos nos abstrair dos nossos problemas lá fora. Vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor, ela vai dizer: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinados, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, aos que justificou a este também glorificou. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria que a igreja repetisse este versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Até aqui. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Fala com aqueles que nos assistem, ó Deus, também pela internet, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça no meio de nós, Senhor. Fala para o teu povo no nome de Jesus Cristo. Amém. Então aqui é nos apresentada uma parte da epístola, capítulo 8 de Romanos, uma das cartas que Paulo escreveu à igreja que tinha sido instaurada em Roma, assim como ele escreveu a várias igrejas, não só esta, escreveu a várias igrejas que ele instituiu por ordem daquele que o chamou, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que instituiu esta igreja onde nós estamos. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos remiu pelo seu sangue. E assim Ele transforma a vida deste homem, um homem chamado Saulo, que passa a ser Paulo. E Paulo, ele vem aqui escrever à igreja de Roma, aqui no primeiro século, após a morte e a ressurreição do Senhor, onde a igreja ela começava-se a expandir e onde começavam a haver os medos, as perseguições, as angústias por causa do Evangelho. E aqui a palavra ela começa-nos aqui por falar no versículo 26. Da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Então aqui esta passagem bíblica ela vai completamente ao contrário daquilo que nós ouvimos muitas vezes na internet, fora dela, o antropocentrismo, onde coloca o ego, o homem no centro e tira Cristo do centro. Aquela mensagem muitas vezes que nos passam em redes sociais, que te passam lá fora, que te passam por psicólogos, por sociólogos, em que tu és forte. E eu tenho uma coisa para te dizer. Isso é completamente mentira. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos fracos. A palavra do Senhor está-nos aqui a dizer que o Senhor nos concedeu o Espírito Santo. Mas se eu ou tu falas com alguém que não conheça verdadeiramente o Espírito Santo,
Ele certamente vai te dizer que Ele é forte, que Ele consegue, que Ele tem todas as coisas. Só que a verdade absoluta que nos fala aqui a palavra de Deus é que nós, seres humanos, nós somos fracos. E nós temos várias fraquezas. Nós temos fraquezas físicas. Nós vamos ver que nós nascemos e vamos caminhar um período da nossa vida. Aqui mesmo existem pessoas de 20, de 30, de 40, de 60, de 70. E nós vemos que a nossa capacidade física, quando tínhamos 30, não era a mesma quando tínhamos 40, já não vai ser a mesma quando temos 60 nem 70. Porquê? Porque o nosso corpo, ele é limitado. A nossa força, ela é limitada. Nós não conseguimos dar um salto acima da nossa capacidade física. Nós não conseguimos fazer coisas que o nosso físico não consegue fazer. Ou seja, nós temos fraqueza física. Nós vamos ver que nós todos somos diferentes. Aqui pessoas têm uma capacidade de percepção rápida, outros vão ter uma capacidade de percepção mais lenta, outros vão ser pessoas fisicamente mais fortes, outros vão ser mais rápidos fisicamente, outros mais lentos. Ou seja, nós todos somos diferentes, mas todos em Cristo somos iguais. Amém? Então eu queria que a igreja me acompanhasse neste raciocínio. O homem, ele é fraco. Porquê? Porque a sua natureza, ela é fraca e pecaminosa. Quando aqui o apóstolo Paulo fala em fraqueza, ele fala nos diversos campos da nossa fraqueza. Então nós temos fraquezas físicas. Eu tenho fraqueza física, qualquer um de vós tem fraquezas físicas. Assim delimitou Deus que o ser humano fosse e vivesse. Temos também as chamadas fraquezas emocionais. Eu já padeci, hoje nem tanto, muito, de uma fraqueza emocional, que era, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Ainda hoje sofro um pouco disso. O sentimento do medo, isso é uma fraqueza nossa. Nós somos condicionados muitas das vezes diante das situações pelo medo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo, Ele nos assiste durante a nossa vida. É Ele que nos faz ser fortes. É Ele que te faz ter coragem. É Ele que te faz ter ousadia para falar do Evangelho. É Ele que te leva lá fora, no meio de um grupo de amigos que não conhecem a Cristo. É Ele que te dá essa ousadia para tu começares a falar do Senhor. É Ele que te faz amar aquilo que ninguém ama. É Ele que te faz abraçar aquilo que ninguém abraça. Porque o amor de Deus, Ele é maior que todas as nossas coisas. Então essas fraquezas emocionais, todo ser humano as tem. E por que é que vamos fazer uma retrospectiva? Porque é que, se nós temos essas fraquezas, se Deus as conhece, desde o início que Ele nos cria, por que é que nós temos a necessidade do Espírito Santo? Ele podia nos ter criado autonomamente, fortes, inteligentes, e sem precisar dele. Porque Deus, desde o início que criou o homem, Ele criou-o com o sentido de dependência dele. Por isso é que muitas das vezes nós aqui falamos em vazio, aquele vazio que está dentro de nós. Que muitas das vezes o ser humano cai no mundo da droga, da bebida, da prostituição, no jogo, e ele busca preencher esse vazio, que é o sítio onde Deus tem que habitar em nós. É nele que o Espírito Santo tem que habitar. E o Espírito Santo, ele faz-nos essa ligação entre Deus e o homem. A partir do momento que tu creste, convidaste Jesus Cristo para a tua vida,
ele passa a ser a ligação entre ti e Deus. A palavra do Senhor diz-nos aqui que Ele vai nos sustentar na nossa fraqueza. Então nós somos fracos. A nossa natureza é fraca. Mas nós em Cristo, a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos fortes, que nós somos mais que vencedores. E nós vamos ver o porquê que nós temos essa necessidade. Nós vamos ver que temos fraquezas morais e espirituais. E eu, quando estava a preparar a pregação, aquela que mais me veio à mente, que ontem, quando nós estávamos aqui a ouvir a pregação que o nosso irmão, o presbítero, estava a pregar, foi a fraqueza de Pedro. Eu queria falar um pouquinho sobre ela, pedia à nossa irmã Ana que pudesse em João 13, 36, 38. Vamos ver o que é que um ser humano, Pedro, que era um dos discípulos, que ele dizia que era forte, que ele era agressivo, ele estava com Jesus em todo lugar, era aquele pescador, mas vamos ver que mesmo aí, Jesus vai lhe dar uma lição. Vamos ver em que lição. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não te posso seguir agora? Por ti eu darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então aqui Pedro, nós vemos o que é a fraqueza humana. Pedro, na ótica dele, naquilo que ele tinha caminhado com o Senhor, naquilo que ele tinha aprendido com o Senhor, nos milagres que ele viu Deus operar aqui na terra através de Cristo, ele mesmo assim, ele vai falhar. Porque a nossa natureza humana, ela falha. Ela é fraca. E onde é que mais nós vemos aqui? Pedro não tinha boa intenção, ele tinha. Pedro não estava predisposto a seguir Jesus até ao fim, ele dava a vida por Cristo. Só que quando chegou a hora que ele tinha que fazer aquilo, o medo veio sobre ele e ele não conseguiu fazer aquilo que ele achava que conseguia. Muitas das vezes nós dizemos que seguimos o Senhor, que somos capazes de fazer 1001 coisas pelo Senhor. Mas na hora que o Senhor nos coloca diante das situações, nós vamos vacilar. Muitas das vezes nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Só que eu tenho uma novidade para te dizer: tu tens o Espírito Santo. E aqui Paulo, ele estava a falar aqui para esta igreja de Roma. Por quê? Porque a igreja de Roma, ela ia ser perseguida. Ia haver ali muitas mortes. Ia haver angústia, ia haver medo. Ia haver espada. E Paulo estava aqui a encorajar aquela igreja. Paulo estava aqui a falar para a igreja: se vós creste e me tendes o Deus Todo-Poderoso, o que temeis? Então, eu quero realçar a primeira parte, é a fraqueza do ser humano. Como nós somos fracos, a nossa natureza é fraca. Por quê? Porque nós temos que saber que nós dependemos do Espírito Santo. Nós temos que saber que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É Ele que te vai fazer conhecer as coisas de Deus. É Ele que te vai trazer do alto as coisas que o Senhor vai te dar. É Ele que te vai convencer do pecado. Então aqui Pedro,
quando ele chegou até Cristo, com aquela ousadia, com aquela vontade, ele estava com boa intenção, mas na hora da verdade, quando ele foi colocado à prova, para provar aquilo que ele falou, ele fraquejou. Por quê? Porque a natureza dele era fraca. A nossa natureza é fraca. Então quando tu ouves lá fora, tu que estás em casa, quando as pessoas te dizem que tudo depende de ti, que tu és forte, que a força está dentro de ti. Não, a força está fora de ti, mas ela pode estar dentro, se tu a convidares. Essa força é Cristo Jesus. A força que o homem precisa é Cristo Jesus. Porque nós, por muito que nos queiramos enganar a nós próprios, por muito fortes que tu possas querer para ser alguém, na hora da verdade tu vais ver que vais fraquejar. Eu vou fraquejar. Quantas vezes vós já prometeste a Deus que não ias pecar mais numa área e a seguir estáis a cometer, ou eu, o pecado que vós prometeste que não ias fazer mais? Ó Senhor, eu não vou mentir mais. E passado 1 hora ou 2 já estamos a mentir. Ó Senhor, eu, a partir de hoje, eu não vou cobiçar mais aquilo que não é meu. A seguir o teu irmão chega com um carro melhor que o teu e tu começas a olhar para ele de lá e dizer assim, como é que ele conseguiu este carro? Isso é o Senhor a trazer à tona a nossa essência. O que é que nós somos sem Ele? Como é que às vezes tu entras dentro da casa de um parente teu, de um amigo teu, e tu olhas para aquela casa e tu dizes assim, eu gostava de ter uma casa como esta. Isso é pecado? Não. Agora não queiras ter a casa do teu irmão. Porque às vezes tu não sabes o que é que ele sofreu para ter aquela casa. Só que nós seres humanos, nós somos soberbos, nós somos egoístas. Isso é natureza humana. E aqui Paulo, ele estava aqui a frisar muito bem. O Espírito Santo, ele é contigo na tua fraqueza. No 26 ele diz, da mesma maneira o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que é que aqui Paulo está a falar que nós não sabemos pedir? Mas já imaginaste se Deus nos desse tudo o que nós pedimos? E Ele não vai te dar aquilo que tu lhe pedes. Ele vai te dar aquilo que eu e tu precisas. Porque Deus, Ele sabe o ponto de equilíbrio. Deus é perfeito, Ele não se vai enganar. Quantos de vós já precisou de dinheiro, teve uma necessidade financeira, e naquele momento vós, vós ficavas uma noite ajoelhados, se o Senhor vos ajudasse naquela situação e vos desse. E depois que Ele dá, vós começais a não valorizar aquilo que Ele deu. Só vos ides lembrar que Deus deu, ou que precisais de Deus quando voltares a precisar. Às vezes nós temos tudo aquilo que necessitamos e não sabemos ser gratos ao Senhor. Muitas das vezes nós não sabemos agradecer ao Senhor por aquilo, pelo pouco que Ele nos dá e que nos tem dado. Então aqui o Espírito Santo, ele tem essa função, ele ajuda-nos a pedir corretamente. Ele compõe as nossas orações com gemidos inexprimíveis e leva até Deus. Porque Ele sabe, Ele sonda a mente e sonda o coração do homem. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então nós para Deus somos santos. Nós somos os santos.
Tu que estás em casa, pode ser um santo do Senhor. Não aches que só alguns podem ser santos. Tu podes fazer parte dessa santidade, desse povo de Deus. Porque é em ti que o Senhor quer manifestar a glória dele. É através de ti que o Senhor vai manifestar a outros a glória dele. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós e nos assiste no nosso dia a dia. Então nós temos que fazer dele o nosso melhor amigo. Então nós muitas das vezes a palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir, não sabemos orar. Porque isso é normal, isso é a natureza do ser humano. Por isso é que todo ser humano ele precisa de Deus. Eu costumo dizer sempre, todo aquele que conhece verdadeiramente a Deus e se acha forte, ele deixa de ser forte. Não existe ninguém que seja forte, que conheça o amor de Deus e continue a achar que é forte. Quanto eu e tu mais te aproximas de Deus, mais noção tu tens que és fraco. Porque tu sabes que é nele que começas-te a fortalecer. É nele que começas a buscar. É nele que tu começas a pedir. É ele que tu começas a interceder. É o amor dele. O amor dele começa a entrar no teu e no meu coração. Ele vai te fazer coisas incompreensíveis à tua mente. É ele que te vai convencer do pecado. E este povo aqui em Roma, ele estava com medo do pecado. Ele estava a dizer assim a Paulo: ó Paulo, como é que vai ser a tua igreja quando o pecado nos tentar? Quando formos tentados pelo pecado. Aí, novamente, entra o Espírito Santo. É isso que falta às pessoas lá fora conhecerem. Cristo Jesus, que nos concede o Espírito Santo. O propósito de Deus é nos salvar e trabalhar por nós. Esse é o maior propósito de Deus. Foi por isso que Deus instituiu esta igreja em Roma. Foi por isso que Paulo escrevia estas cartas, para que aquela igreja não temesse, não tivesse medo para aquilo que iria vir a seguir. E o que é que hoje isso tem a ver connosco? O que é que nós hoje temos que ter em atenção com isto? Podemos tirar para os nossos dias. Eu e tu não podes ter medo do que aquilo que o Evangelho pode te trazer. Porque a palavra do Senhor diz-nos, Ele está a falar aqui nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, mas em primeiro Ele fala no amor de Deus, na presença de Deus na tua vida e na minha. Então não vai haver amor, não vai haver perseguição, não vai haver angústia, não vai haver medo, porque o amor de Deus, Ele está na tua vida e está na minha. Ele vai te fazer suportar essas coisas. Vamos ver, eu pedi à irmã Ana que pusesse no versículo 18 ao 21, vamos ver por que é que o ser humano, ele tem necessidade disto que que Paulo estava aqui a falar à igreja. Do 18 ao 21. Capítulo 8, do versículo 18. Porque para mim tenho, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava aqui a dizer a estes romanos, a natureza humana, essa natureza fraca que nós temos, ela vai deixar de ser fraca quando o Senhor vier, quando a redenção do Senhor Jesus Cristo ela vier, porque essa natureza vai deixar de existir, esta natureza fraca do ser humano ela vai deixar de existir.
Porque a ardente acceptação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então tu hoje que estás aqui, tu és filho do Senhor, porque tu fostes liberto dessa escravidão. Este povo de Roma tinha sido liberto daquela escravidão. Essa escravidão do pecado, ela já não te acusa. Ela já não está na tua vida. E mesmo aquele ser humano que ainda não conhece Jesus, porque tu tens uma coisa que eles não têm. Quando for a redenção do Senhor Jesus, todo ser humano, ele vai conhecer essa redenção. Toda a natureza humana vai ser transformada. Mas nós já temos uma mais-valia, porque o amor do Senhor nos alcançou. Ele deu-te o Espírito Santo. Ele é a prova, Ele é o testemunho daquilo que tu chamaste para a tua vida e para a minha. É magnífico quando nós estamos entre irmãos e estamos principalmente em comunhão, porque nós temos que estar em comunhão como irmãos. Não existe uma igreja em que os irmãos não estejam em comunhão, não pode existir. Se existe, isso é trevas no meio da luz. E a palavra do Senhor fala que as trevas não prevalecem sobre a luz. Então a igreja do Senhor é comunhão. O evangelho é superação para o homem. É união, não é divisão. Então quando nós somos alcançados pelo amor do Senhor, quando nós estamos em comunhão uns com os outros, nós entendemos o que é o verdadeiro amor de Deus. A comunhão que o Senhor fala na palavra de Deus é aquela comunhão que te faz interceder pelo teu irmão. É a comunhão que te faz doar ao teu irmão. É a comunhão que te faz ouvir o teu irmão. Por quê? Porque és tu que és bom? Não. Vamos puxar a palavra atrás. Nós somos fracos. Mas quando tu tens o Espírito em ti, tu és forte. Então o Espírito que está em ti, ele intercede a Deus. E o Senhor Jesus intercede ao Pai. Por isso é que o Espírito de Deus, ele não habita em quem não tem comunhão. Ele não habita em quem vive mentira. A pessoa até pode disfarçar a dizer que vive e que tem. Mas isso não existe por muito tempo. Isso não prevalece, a palavra de Deus garante-nos. As trevas não prevalecem sobre a luz. A luz é mais forte, o amor de Deus é mais forte. O poder de Deus é mais forte, amém, igreja? Ele é mais forte que todas as coisas. Ele é mais forte que o nosso medo. Ele é mais forte que a nossa angústia. Ele é mais forte que a nossa incerteza. Ele é mais forte que a dúvida. Deus é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Ela preenche o nosso medo, o nosso vazio, a nossa dúvida em relação à existência do Senhor. Nós temos a certeza que nós seremos salvos, porque Ele já nos honrou com o Espírito Santo. Qual é a maior prova que tu tens que tu não és um derrotado, que tu não tens acusação? Qual é a maior prova? A maior prova é aquela que Cristo passou. Eu consigo imaginá-lo quando ele olhou para Pedro. Quando ele olhou para a natureza humana.
mas a dele era divina. E o Senhor sabia que ele não ia conseguir fazer aquilo que ele estava a falar. O Senhor, Ele sabe muitas das vezes que eu e tu não vais conseguir fazer aquilo que tu prometes. Mas Ele disse-te uma coisa: mesmo que tu prometas e não consigas, Ele vai estar contigo. Ele vai fazer por ti. Ele vai te sustentar no deserto. Ele vai caminhar os caminhos áridos contigo. Às vezes nós precisamos daquela providência do céu. E providência, não estou a falar aqui de dinheiro. Estou a falar de refrigério. Quem precisa de refrigério? Quantos dias durante a semana nós estamos angustiados e... Oh Senhor, visita-me. Eu quero te sentir, Senhor. Tu que estás lá em casa, que ainda não sabes o que é isso, não percas tempo. Sentir a presença de Deus, ela é real. Não fique só em nos assistir. Perde o medo e anda cá. Conhecer. Há muitas pessoas que nos assistem pela internet e às vezes têm medo. Porque pensam que isto é uma religião. Não é, não tenhas medo. Isto é uma família. E tu és bem-vindo ou bem-vinda aqui. Porque o Senhor ama-te a ti também. Então o amor do Senhor, Ele alcançou-nos quando ninguém nos alcançava. Vamos aqui um pouco à palavra, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual foi o propósito que de Deus nos chamar? Qual foi, irmãos? Foi nós ter uma casa rica, luxuosa. Foi nós termos uma conta recheada. Podemos ter. Mas o propósito dele nos chamar não foi esse. O propósito dele nos chamar foi nós ter a vida eterna. O propósito dele te chamar em casa é para tu conheceres a salvação eterna. Não foi para tu conheceres uma religião. Foi para tu conheceres aquele que te dá a vida eterna. Onde foi pregado aqui que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós outrora estávamos fora desse caminho. Errávamos o alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus. Por isso é que hoje nós estamos no caminho. Porque antes nós estávamos fora do caminho. Quando nós estamos fora do caminho certo, nós erramos o alvo. Saímos fora do alvo que nós temos que estar. Então quando nós entramos no caminho, nós estamos no alvo certo, que é a nossa vida eterna. E qual é a maior preciosidade que o Senhor nos concedeu? Vamos ver aqui. Pois os que dantes conheceu também e os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então nós fomos chamados para ser imagem de Cristo Jesus. Por isso é que nós somos discípulos. Porque Ele é a imagem do Pai. Não há diferença. Eu e tu só somos semelhança de Deus quando nós somos semelhança espiritual, não física. Deus não tem orelhas, Deus não tem nariz, Deus não tem pernas. Aliás, a palavra do Senhor vai nos dizer que nunca ninguém viu a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne para que nós cresçamos. Ora, Deus não somos nós. Deus é tudo aquilo que tu não podes imaginar, nem eu. É acima da tua consciência, é acima da tua imaginação. Aquilo que Ele pode fazer é acima daquilo que tu imaginas. Por isso é que nós, quando falamos e pedimos algo a Deus, nós não podemos limitar Deus. Nós não podemos achar que Deus é limitado. Ó Senhor, dá-me uma bicicleta, quando o Senhor pode te dar um carro.
Ó Senhor, dá uma casinha, porque Ele pode dar uma casona, ou um casarão. Ó Senhor, dá-me um trabalhinho, quando Ele pode dar um bom trabalho. Ser evangélico não é ser pobre, oh irmãos. Seguir o Evangelho é seguir a palavra do Senhor. É viver a palavra do Senhor. Não vamos confundir. Nós vamos passar situações de limite. Mas o Senhor, Ele está-nos a dizer que vai estar com nós nelas todas. Essa é a garantia dEle. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. Ele está-nos a dizer que nós vamos ser imagem e semelhança dEle. Porque o Filho, quando passou aqui na terra, Ele dizia, vós olhais para mim, olhais para o meu Pai. Aquele que ouve as minhas palavras, ouve as palavras do meu Pai. Então, quando o Espírito Santo que está em ti, e Ele te usa, onde tu estás? No teu trabalho, no meio do café, onde tu vais tomar o teu café, o teu pequeno almoço. Tu podes ir ao café, podes tomar um pequeno almoço com os teus amigos. Aí Ele vai-te usar. Aí Ele vai-te usar. E tu vais dar liberdade a Ele a agir através de ti. Porque Ele colocou o Espírito Santo em nós para quê? Para que Ele nos assista em toda a caminhada. Esta era a força que os romanos precisavam nesta altura. Este era o incentivo que Paulo estava a dar a estes romanos nesta época. Porque aqui os cristãos iam começar a ser perseguidos ferozmente. As perseguições iam começar a vir sobre eles. Já estavam a ver. Mas Paulo estava-lhes a dizer, não temais. Vamos ver o que é que Paulo vai dizer convictamente. Ele vai fazer aqui 5 perguntas retóricas. Perguntas são aquelas que ele já sabia a resposta. Estás a ver quando tu fazes uma pergunta que já sabes a resposta? Isto foi o que o Paulo fez aqui aos romanos. Ele vai dizer, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Qual é a palavra mais forte que tu precisas na tua vida e eu na minha para entender? Se Deus está na tua vida, quem pode mais contra ti? Mas só que tu tens que crer verdadeiramente que Ele está na tua vida. E Ele vai nos dar sinais. E Ele vai manifestar milagres. Eu vou repetir este testemunho porque, ele na altura fez-me sentir um pouco de vergonha. Mas é uma coisa que para mim valeu muito. Foi uma altura que eu fiquei sem gasolina no meu carro. Eu estava numa bicha de trânsito. E naquele momento eu disse à minha esposa, como é que agora eu vou buscar a gasolina? E eu disfarçadamente deixei os carros passar e comecei a fazer sinal e encostei à direita, lá do estacionamento. Quando eu encosto à direita, eu vejo um garrafão de água de 5 litros. E aí eu lembrei-me desta palavra. Se o Senhor é por mim, o que é que será contra mim? Vai dar. Porquê? Ali estava o cuidado de Deus. Deus já sabia que aquilo me ia acontecer naquele sítio. Como é que aquele garrafão foi estar ali naquele momento? Isso é o cuidado de Deus. Aquele garrafão não estava ali por estar. Ele estava ali porque Deus já sabia. Às vezes eu e tu vais estar em situações e em sítios que foi o Senhor que te colocou lá. Foi o Senhor que te levou até lá. E às vezes vão vir pessoas até ti que foi o Senhor que as trouxe até ti. Porque a palavra de Deus nós lemos ainda há pouco. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então quando tu de manhã oras ao Senhor e dizes assim, queres que o Senhor te dê um sinal? Quer saber se Deus está realmente contigo? Fala assim ao Senhor.
Senhor, eis-me aqui, traz uma pessoa para eu hoje ajudar, para falar do teu nome. Quer saber se Deus está contigo? Pede-lhe esse sinal. Ó Senhor, eu não me interessa o que vais fazer hoje na minha vida, mas traz aqui uma pessoa, faz vir até mim uma pessoa para eu ajudar, para eu falar do teu Evangelho, para eu falar daquilo que tu fazes, para eu falar daquilo que tu libertas, para eu falar que tu curas, para eu falar que tu transformas. Pede ao Senhor, pede ao Senhor. Tu vais ver que Ele vai cumprir, Ele vai trazer até ti, ou vai te levar. A palavra de Deus vai nos dizer em João, no Evangelho de João, que aquele que é nascido do Espírito Santo, ele é como o vento. Ele sente-o, mas ele não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Às vezes tu vais parar a sítios ou vão vir pessoas até ti, tu não vais perceber, e foi o Espírito Santo. Ele vai te dar discernimento para tu olhares e veres o que tu vais ter que fazer. Eu lembro-me uma situação quando eu tinha 2 anos de convertido. E eu ia com uma pessoa que ela precisava de ficar numa casa, por causa de uma situação que ela estava a passar. E eu já tinha procurado em vários sítios. Já tinha pedido a várias pessoas. E essas pessoas, elas davam sempre uma desculpa. Um dizia que não podia, outro dizia que era tarde da noite, que não dava, isto e aquilo. E eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse a Deus, olha, eu na minha casa não posso, Senhor, que ela não é minha. Nem tenho condições. Mas o Senhor sabe aquela que está pronta e preparada para receber esta pessoa. Eu lembro-me quando cheguei à casa dessa pessoa e lhe pedi, essa pessoa não hesitou. Essa pessoa disse, Cristiano, pode vir. E aquilo naquele momento, eu olhei e disse assim, como é que pode? Eu não tinha esta coragem. Eu não tinha aquela coragem. E aquela pessoa disse, podes trazer, pode vir. Aquilo deu-me uma lição para mim. Nem sempre vai ser quando tu podes, nem sempre vai ser quando tu queres. Vai ser quando o Senhor te dá a tarefa. Vai ser quando o Senhor te vai guiar até à pessoa. Porque Ele sabe quem vai ser a pessoa certa. Às vezes não vai ser aquela que tu vais idealizar, mas é aquela que Ele já preparou. O Espírito Santo, Ele disse ainda há pouco, aqui na palavra, antes, que Ele sonda a mente e sonda o coração. Porque se dependesse da minha e da tua boa vontade, a obra de Deus, ela parava. Se dependesse da tua e da minha vontade, não estava aqui ninguém dentro desta igreja. Agora o Espírito Santo, Ele move-nos. Ele move-nos à sexta-feira para vir aqui orar. Ele move-nos em casa para nós orar uns pelos outros. Ele move os irmãos para jejuar uns pelos outros. Ele faz todas as coisas para aqueles que cooperam e amam a Deus. Isto é a palavra do Evangelho. E esta igreja de Roma, ela tinha que entender isto. Ela tinha que saber o poder de Deus que estava sobre ela. Ela não podia se intimidar àquilo que estava a viver e que ia viver no futuro. Se calhar Pedro ainda não tinha sido confrontado com aquilo que ele foi confrontado. Quando ele viu o mestre dele a ser capturado, ele foi ao soldado e cortou-lhe a orelha. Amém? Mas vamos ver que quando ele estava na cruz, onde é que estava Pedro? Não estava. Quem estava na cruz?
João. João estava na cruz. João foi com ele até à cruz. Foi o único dos discípulos, dos apóstolos, que não abandonou Jesus. E tu? E eu? O que é que tu estás disposto a fazer por Jesus? Até onde tu estás disposto a ir por Jesus? O que é que tu és capaz de fazer se Ele te mandar fazer por Jesus? Se Ele te mandasse abraçar o teu pior inimigo, eu não vou dizer para Ele te mandar fazer nada. Às vezes tu podes estar a dormir e nem acordares. Se Ele te mandasse abraçar o teu pior inimigo, será que eu e tu estavas preparado para fazê-lo? Ou precisas ainda que o Senhor trabalhe isso em ti? Ele vai dizer a seguir, ele vai dizer novamente isto. Aqueles que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O Senhor que nos chamou, que transformou as nossas vidas, Ele não hesitou. Foi do agrado, diz em Isaías 53, foi do agrado dele, do Deus, moer o seu próprio filho por mim e por ti. Se Ele deu o próprio filho por mim e por ti, achas que Ele vai abortar o propósito que tem na tua vida e na minha? Eu não sei se tu estás a viver algo incerto, algo que tu tens medo, às vezes algo que tu sonhas e achas que é impossível se realizar. Se às vezes estás a meio de um processo que achas que Deus te abandonou, se às vezes estás numa altura que tu próprio não compreendes o que estás a viver, se achas-te incapaz de chegar até ao fim, eu faço-te esta pergunta: tu achas que o próprio Deus, que moeu o seu próprio filho pela minha e pela tua vida, Ele vai deixar a obra a meio? Achas que Ele vai parar na tua vida e na minha? Não. Não vai. Tu tens de ter essa certeza. Ele vai ir contigo até ao fim. Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Só que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que é impossível agradar a Deus sem fé. Isso dava outra pregação. Como está a tua fé? Onde está a tua fé? A tua fé está no alvo certo? Tens colocado a tua fé no caminho certo? Porque nós, para estar no caminho, nós temos que estar na palavra. Não existe caminho com Cristo sem palavra. E ela vai falar outra vez conosco. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que estas coisas que eu acabei de ler, elas vão me separar a mim ou a ti da presença de Deus? Será que quando vier a escassez, ela vai te separar de Deus? Será que quando vier a fartura, ela vai te separar de Deus? Será que quando vier aquele projeto que tu tanto pedes a Deus,
Isso vai te separar de Deus? Será que quando vier a perseguição, isso vai te separar de Deus? Tu vais ter medo? Quando o teu coração começar a ficar apertado e angustiado, será que isso vai te separar de Deus? Eu acabo a pregação com essa pergunta.